Vigilantes, a questão dos conselhos municipais, eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu gostaria de tratar disso um pouco melhor com vocês. A primeira questão que a gente precisa analisar é o seguinte: por que existem os conselhos municipais? As leis são criadas por legisladores, por deputados, por senadores, enfim, por vereadores. O vereador faz poucas leis. Mas, segundo as leis federais, a partir de determinado momento, foi sendo estabelecida a necessidade de criação de conselhos. O Conselho da Saúde, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do... Enfim, tem uma série de conselhos, tem o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Mas por que se quis criar conselho? É apenas uma formalidade? É apenas um capricho de alguém? Vamos criar um conselho? Não. Na verdade, quando se fez isso, era para que o gestor, para que o prefeito, para que aquele que está com o dinheiro público na mão, não tenha tanta liberdade assim para fazer bobagem, para fazer coisas ilegais. Então se estabeleceu que para cada determinado verba se precisava, era necessário criar um conselho que ajudaria a propor determinadas situações no orçamento, analisaria a aplicação desse recurso e aprovaria ou não. Então os conselhos municipais, de certa forma, são os olhos da sociedade, são os olhos da justiça, são os olhos do Ministério Público, são os olhos da sociedade. Mas não é isso que tem acontecido na prática. O que nós temos visto é que os conselhos são o que eu chamo de conselho chapa branca. A própria prefeitura, o próprio prefeito, o próprio gestor, ele procura trazer pessoas que são do grupo político, e com poucas exceções coloca essas pessoas nos conselhos. Com isso ele fica tranquilo e ele faz o que ele quer fazer. Ele não vai ter aquilo que a gente chama de dificuldade para fazer o uso do dinheiro aqui ou ali e tal. Só que isso tem responsabilidades civis e criminais. Então você que é conselheiro, você que está no Conselho da Saúde, no Conselho da Alimentação Escolar, você que está no Conselho do Meio Ambiente, enfim, em qualquer um dos conselhos, você não está lá apenas para se vangloriar de que você faz parte de um conselho, para depois colocar isso no teu currículo. Ou também você não está lá naquele conselho para ganhar um espaço político e depois sair candidato a vereador. Você não está lá também para, através de estar neste conselho, para não ser incomodar o prefeito te dar um cargo de nomeação. Você está lá para fiscalizar, disciplinar e orientar a aplicação do recurso público. E há responsabilidades civis e criminais, sim, em cima das suas decisões. Então, ser conselheiro municipal, seja de saúde, de alimentação escolar, qualquer um, tem responsabilidades e tem riscos. Ah, mas então não vamos fazer, eu não ganho nada com isso. Não, mas aí é que está o exercício da cidadania. Um cidadão que seja plenamente um cidadão, ele tem os deveres como de autossustentação, de produzir, de gerar sua fonte de recursos, mas ele tem um dever com a pátria. E é aí que se insere o conjunto de elementos que pode julgar uma pessoa ser cidadão ou não. Então você que está hoje ocupando o cargo num conselho, e numa cidade tem mais de 100 pessoas envolvidas em conselhos, saiba disso. Você tem responsabilidades com relação aos desvios de recurso público. Então, como fazer? Primeiro, estudar a matéria. Não seja um número, não seja mais um teleguiado, uma pessoa que senta lá e tá bom e tal. E as entidades que indicam, porque tem conselhos que está composto na lei, que tem que ter um representante alguns conselhos está lá, representante da OAB, representante da maçonaria, representante da associação de bairro, também deve olhar para o perfil que manda para o conselho. E esses representantes devem voltar e prestar contas
às suas entidades. Então, o conjunto de governança no município, ele passa por todas essas células. E aí, muitas vezes, eu ouço a sociedade falando o seguinte, olha, o Ministério Público não faz nada e tal. Vocês acham que um promotor, muitas vezes com um auxiliar, tem braço para olhar tudo. Não, ele não tem. O braço são vocês. Os olhos são vocês. E nós temos combatido vigilantes da gestão com pessoas voluntárias pelo país, sem ganhar um centavo, sem ter título, sem aparecer, tem combatido muito a corrupção. E sempre eu me pergunto onde estão os conselhos. Porque você pega uma situação dentro de um órgão público que tem a ver com a área de saúde e os conselhos não viram. Que tem a ver com a área de meio ambiente e os conselhos não viram. E aí você começa a fazer uma radiografia nos conselhos e começa a entender quem está lá. Então é preciso que os conselhos municipais, que você que é conselheiro, que você que quer ser conselheiro, que você que faz parte de uma entidade que indicou alguém no conselho, comece a olhar isso de outra forma. Todo mundo faz o discurso de combate à corrupção, mas quantos estão fatiando o processo de gestão do dinheiro público e pegando na sua intensidade e na sua pequena célula fazendo a diferença? Fica a dica, continuem vigilantes, curtam nossos vídeos, até uma próxima.